Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, e eu joguei um jogo muito perigoso, meu amiguinho. O jogo dos só mais 5 minutinhos. Eu podia ter perdido e ficado mais 10, 15, mas eu vou considerar um empate que eu fiquei só mais 7. Bom dia, meu amiguinho Lucas. Bom dia, meu amiguinho. Quem de nós já não cometeu esse crime dos 5 minutos? É uma bênção esse crime em alguns momentos. É um jogo perigoso, assim, uma roleta russa, né? Aconteceu já de os 5 minutinhos virarem 1 hora. É preocupante. O cochilo é perigoso. Mas cá estamos, Muito. Vencemos os minutos de atraso. Eu também demorei para entrar, esse computador demorou para atualizar. Ele tá atualizando todas as terças agora. É uma maravilha, não sei a razão. Mas ele ligou. Deus é bom. Deus é. Windows é tentador. Pois é. É um desafio lidar com ele. Bom, meu amiguinho, estamos numa reta aqui final do nosso ano de 2023. Um ano cheio de nerdice, um ano cheio de coisa e um ano de 2024 que promete muito conteúdo pra gente. Mas eu quero aproveitar o dia de hoje pra gente dar uma observada em alguns personagens que passaram por nós, não só personagens novos, como personagens que a gente já conhece. Falar de uma coisa que muitas histórias tratam e que eu trouxe aqui como o peso da escolha. E você é o cara assim, ideal pra falar sobre isso. Porque você é basicamente um especialista em Bonhoeffer, né? Talvez não tanto, mas gosta da literatura, está acostumado. E eu acredito que parte do que Bonhoeffer fala se encaixa com esse peso da escolha. Porque efetivamente uma coisa que as nossas histórias tratam é sobre fazer escolhas e assumir a responsabilidade dessas escolhas. E Bonhoeffer fala um pouco sobre isso, não é mesmo? Isso. O Bonhoeffer é um teólogo do século XX, que dentre as várias temáticas que ele traz, ele fala de muita coisa, fala de cristologia, fala de eclesiologia, ele fala bastante também, então ele fala de Cristo, fala de igreja, são temas muito caros a ele. Mas uma das coisas que ele também acabou falando bastante, inclusive quando ele fala de Cristo, é sobre decisões. Uma das grandes crises do Bonhoeffer é, beleza, Cristo realizou obra expiatória, Cristo é o Filho de Deus, Cristo nos salvou, tá, e agora? O que eu faço sendo um discípulo de Jesus Cristo, né? Como que eu prossigo sendo um discípulo de Jesus Cristo e não sendo onipotente, não sendo onisciente, não sabendo todas as coisas? Como que eu lido com essa limitação que a vida humana me impõe e como eu ajo nesse contexto? E ele vai trazer várias reflexões, isso em várias obras. Ele fala um pouco disso em Resistência e Submissão, que são algumas cartas à prisão. Ele fala um pouco disso em Discipulado, que é uma obra mais conhecida aí do pessoal, visto que teve uma edição mais contemporânea aí pela Mundo Cristão. E tem a obra Ética, que é onde ele expressa um pouco mais teoricamente sobre vida responsável, né? Como ele estrutura melhor a ideia dele do que é ser uma pessoa responsável pelas próprias decisões, pelas próprias escolhas, enfim. E o que mais me admira no Bonhoeffer, que na minha percepção torna ele a pessoa ideal para falar sobre essa vida responsável, é porque ele literalmente na sua vida encarnou aquilo que ele ensinou. Bonhoeffer ele vai estar no contexto nazista, ele vai ser contrário ao nazismo, ele vai ser contrário a Hitler, ele vai participar de atentados contra Hitler, embora não serão bem-sucedidos, como a história mesmo nos mostra, mas ele vai tentar empreender ali atentados contra, e é justamente nesses atentados que ele se coloca nesse lugar responsável, que ele fala, não é o certo matar alguém, mas também não é certo ficar parado, omisso, diante de um contexto como aquele. Então, diante de duas situações em que tudo é errado, ele escolheu qual erro seguir. E isso é que é ser responsável, né? Ele até define que a ação do responsável não é entre um preto e o branco, entre o justo e o injusto, entre direito e algo não direito.
Mas entre não direito e não direito, entre injusto e injusto, errado e errado, eu tenho que escolher um. Isso é ser responsável. E como fazer isso é o grande X aí que o Bonhoeffer vai tratar. E ele encarnou esse problema porque ele vai ser preso. Ele vai colher as consequências, portanto, das suas decisões. Ele vai ser preso pelo governo nazista e vai ser morto. Vai ser martirizado. E pelo que a gente conhece ali dos últimos relatos dele, das últimas horas dele, com a consciência muito tranquila das decisões que ele tomou. Então ele encarnou, creio eu, muito daquilo que ele proclamou nas suas obras. E acho que torna ele bastante pertinente para aquilo que, vamos falar aqui, que alguns personagens trazem nas suas decisões. Muito bom, muito bom. A ideia aqui é olhar algumas coisas nesse sentido. Alguns personagens que a gente olha fazem escolhas duvidosas. Não vai ser profundo em cada personagem, a ideia não é essa, só olhar por cima. Mas ver também um pouco sobre as consequências, né? Bonhoeffer, nessa escolha dele, foi preso, morreu, e essa foi a consequência da escolha dele, que ele entendia como uma escolha ruim. Há quem diga que um atentado contra a vida de Hitler foi uma escolha boa, seria uma morte boa. Mas ele entendia que morte como morte era ruim de qualquer forma. Ele escolheu o mal menor, seria isso, né? Seria dois erros, dois males. Dois erros, ele escolheu talvez com a menor consequência, socialmente falando. Só que a consequência acabou que, não sendo efetivo, veio a morte. A gente também pode jogar isso pro lado do julgamento espiritual e considerar seria pecado matar Hitler, né? Até onde seria pecado dentro do não matarás, sendo não matar ou não assassinar, haveria um motivo por trás disso. A gente entra aí numa parte de nossa, eu tô acordando ainda, gente, as palavras estão sumindo. Mas um julgamento mais de interpretação bíblica, não está em nossas mãos julgar que tipo de morte é ou não permitida, né? Isso está nas mãos de Deus e não é o que nós queremos aqui justificar ou julgar. Simplesmente ações e talvez consequências sociais e ponderar possíveis pecados dentro dessas consequências. Das consequências não, pecado dentro dessas ações e como as consequências também estão relacionadas a isso. De forma muito simples, a gente pode julgar, por exemplo, Davi como pecador por ter ali ficado com Betseba. Houve um pecado, pronto, houve um perdão, legal. Então, no julgamento divino, houve um pecado e houve um perdão. Mas as consequências humanas ainda aconteceram. O filho morreu efetivamente e não houve o que Davi pôde fazer. A gente vai dar uma olhada em alguns personagens da nossa cultura pop, principalmente personagens recentes, que estão em alta, personagens que nós amamos, que estão sempre em alta em nossos corações, e quem sabe mais alguém que apareça nas nossas cabeças. Meu amiguinho, quer começar puxando alguém? Vamos começar aí seguindo nossa lista mesmo. Vamos começar com o nosso mais recente caso aí que nós tivemos no último episódio. Mais recente caso. No Shingeki no Kyojin, o nosso grande protagonista, /vilão, /herói, sei lá o que a gente pode chamar, o Eren Yeager, finalizando aí o Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Que na verdade o último episódio marcante, bom, enfim, já até temos episódio aí disso, comentando um pouco sobre o fechamento aí da temporada. Mas o Eren, ele nos premiou nesses 10 anos de anime uma construção de quanto as escolhas elas podem ser complexas, né? Quanto ser um herói não é algo tão simples assim de se decidir, de assumir posicionamentos. O Eren, ele assume no final dessa saga, parece-me, embora é um campo discutível, né? Mas parece-me, ele assume uma posição de vilão e uma posição de vilão muito em paz, assim, é o que ele queria. Era o desejo do seu coração transacionar dessa fase de herói para a fase de vilão. E para mim o diálogo dele com o Armin ali foi o que deixou mais claro que ele queria tudo aquilo, né? Que ele desejava, não era apenas uma consequência das ações que ele não queria tomar. Não, ele quis.
Ele desejou. Fazia parte dos desejos dele aquilo ali. Só que, lógico, também há um propósito naquilo tudo. Nós não podemos também anular. Existe uma questão de era o único caminho. Ele, como alguém que detém o Titã de ataque, conseguiu contemplar passado, presente e futuro como se fosse uma única coisa e viu que era a única opção. Não havia um outro caminho que viabilizasse um caminho de paz. E ele assumiu aquela posição. Então, Eren Yeager nos premia com uma grande complexidade, né? Como lidar com decisões, quando essas decisões sacrificam 80% da humanidade, quando essas decisões matam amigos queridos, como foi com a Sasha, como quando essas decisões geram violência, geram sangue, né? A cena também do último episódio, né? Que ele mexe com a gente. Da criancinha sendo preservada, né? Todo mundo caindo no abismo, fugindo dos titãs colossais que estavam ali cercando o mundo, e aí as pessoas caindo no abismo, porque ou era titã colossal de um lado, queimando e pisando em todo mundo, ou um abismo do outro lado. Só que tinha uma criança naquele processo e as pessoas vão levando aquela criança para trás como se fosse um sinal de essa aqui vai sobreviver, essa aqui nós vamos manter vivos. Como vai sobreviver, né? Enfim, acho que podemos começar com a complexidade de Eren Yeager. O difícil é falar que a gente não vai falar muito profundo sobre os personagens e começar com ele. Mas é um personagem que fez uma escolha, consciente de que essa escolha era ruim, né? Eu acho muito legal isso, como o Attack on Titan trabalha. Há uma diferença no mangá e no anime. No mangá, o pessoal reclamou muito que o diálogo com o Armin meio que passa um pano em cima dessa escolha. O anime, o peso da escolha é mais explícito. O Armin fala, né, cara, a gente vai pro inferno. Se encontramos lá, porque a culpa é dos dois. E eu acho isso muito interessante, né? Tá bom, você fez uma escolha, você carrega essa escolha até o final. Ela não é certa. Tá feita. Ela não foi a escolha certa, ela é uma escolha errada. No caso, quando ele fala que a gente se encontra no inferno, traz uma noção de consequência eterna a essa escolha, né? Não é... Shingeki no Kyojin não é um anime teológico, não é um anime onde uma divindade se trata ali de Deus e pecado e arrependimento, mas no final de tudo, eles trouxeram no Armin essa ideia de inferno. Não lembro se tem em algum outro momento uma construção sobre isso. A Ymir é basicamente o deus do mundo ali de Shingeki no Kyojin, né, da realidade deles, dos Eldians. Mas ele traz esse contexto, eu acho isso muito interessante. Olha, a tua escolha foi tão ruim que a gente vai ter que carregar essa consequência até a nossa eternidade. A gente se encontra no inferno depois. E junto lá no inferno, seja lá o que vai acontecer, a gente vai continuar pagando as consequências dessa escolha que você tomou. Mas efetivamente, meu amiguinho, ele carregou até o final essa escolha dele. E isso é muito interessante, porque muitos personagens tomam escolhas e abandonam essas escolhas no meio do caminho. A gente pode olhar o próprio... de Shingeki no Kyojin, que ele com cabelo raspadinho, que a mãe dele vira uma titã. Tem um momento da história que ele tenta levar um dos titãs, dos 6 titãs fundadores, pra mãe dele consumir. E ele meio que desiste no meio do caminho. Ele é um personagem muito instável. Ele, por muitas vezes, começa processos e para esses processos. Acho que a gente também vê um pouco nisso o que define uma liderança forte e uma liderança não tão forte, né? A pessoa que toma suas ações, faz suas escolhas e carrega suas escolhas, essa pessoa tende a atrair seguidores. Consciente de que Eren matou 80% da população, o povo em Eldian ainda seguia ele. Eles preferiram seguir um genocida que tomou uma decisão em prol deles e carregou essa decisão até o final, do que questionar essa decisão dele ou pintar nele uma imagem errada, né? Errada não. Pintar que ele foi um cara ruim, porque é uma imagem errada. Então eu acho muito interessante como a história de Shingeki trata as consequências dessas ações que ele carrega, tanto na consciência dos personagens, quanto no relacionamento social ali, o que
acarreta socialmente as consequências que ficam. Quem é que é extremamente profundo nisso, né? Faz isso muito bem. E apesar de toda a complexidade, já que nós não queremos nos aprofundar tanto, e apesar de tanta complexidade, a gente vê qual é a relação do que Bonhoeffer fala de responsabilidade com o Eren Yeager. Justamente porque o Eren parece atender àquilo que o Bonhoeffer propõe, que estruturam uma vida responsável. Uma das coisas que o Bonhoeffer propõe, tem que ter uma representatividade. Então a pessoa, quando ela é responsável, ela toma decisões assumindo lugar, assumindo posições em prol de uma causa e outras pessoas. De certa forma, o Eren assume isso. Ele assume... Perfeito. Ele toma essa decisão em prol da Ilha Parades, em prol dos seus amigos, daqueles que ele ama. Ele escolheu um nicho. Ele escolheu um público para atender. É o público que ele se relaciona. Ah, mas a Sasha morreu no processo. Mas, assim, comparado a todo mundo que tem na Ilha Parades, que ele ama, é uma. É o mal menor. É o mal menor. Então, assim, fazer o quê? É quem eu consegui salvar. Eu tentei salvar o máximo e Ilha Parades. Então, há uma representatividade. Existe uma conformação com a realidade. O que é isso? Eu tenho uma realidade de violência, morte e sangue. Esse é o contexto de Shingeki. Isso muito antes de Eren Yeager ser quem ele é. Como que era o mundo de Shingeki sem o Eren, sem toda a revolução que inicia ali com ele? É um mundo oprimido, onde nós temos o pessoal da Ilha Parade, isolado numa ilha, sendo oprimido por um bando de titã louco. Temos o pessoal ali da ilha de Marley, enviando um monte de titãs constantemente contra a Ilha Parades, né, pra simplesmente... porque queriam, simplesmente porque havia uma guerra antiga e eles estavam nesse rancor, nessa violência que não para nunca de acontecer. Não é à toa que, mesmo com as boas intenções de Eren, a violência continua. Ele tentou ir por um caminho onde a paz seria possível, mas a paz não durou muito tempo. Porque o ser humano é assim, é violento. O mundo de Shingeki, ele propõe um mundo de violência constante. Violência e opressão. Então, a conformação com a realidade também existe. É uma realidade violenta, uma realidade opressora, onde algumas decisões vão ser complexas, onde as decisões vão ser difíceis. Então, tem a conformação com a realidade. O Eren, as decisões dele são conformadas com a realidade dele. Não são fórmulas pré-moldadas. São saídas, soluções moldadas à realidade em que ele está. E, por fim, a liberdade. Diante da representatividade e da conformação com a realidade, eu tenho que tomar uma decisão. Eu sou livre para tomar uma decisão. Que decisão, que caminho eu devo seguir? E Eren faz isso. Até que ele fala várias vezes, eu estou decidindo, eu sou livre. Ele quer lutar por essa liberdade, inclusive. Ele quer que ele e o pessoal de Parades tenham a liberdade de não ficar mais presos àquela ilha, temendo o ataque do mundo exterior. Então ele preza pela liberdade dos seus e ele preza pela sua própria liberdade de falar, eu quero, eu decido e eu vou fazer acontecer aquilo que eu acho que é o melhor caminho. Dado que eu tenho um titã de ataque, dado que eu conheço um pouco mais a situação e eu tenho uma tendência aqui a decidir algo e vou assumir a responsabilidade por isso. E ele faz, então analisando assim bem friamente, o Eren está sendo responsável. Sim. E ele vai colher as consequências, ele vai morrer. O Eren ele não vai contemplar as consequências das suas ações, ele morre. Acho isso, não preciso dizer que isso é spoiler, porque deduzo que quem tá entrando aqui não são séries que saíram ontem o episódio, pelo amor de Deus. Você tá entrando aqui com a ciência de que spoiler é livre, o Eren morre. É isso. Feito agora, então. Feito. Saibam que também os outros que a gente vai falar tem spoiler. Mas é um fato, né? Ser responsável não é estar certo. São coisas diferentes. Entra no âmbito do julgamento. A gente julga quem tá certo e quem tá errado a partir de elementos morais, éticos, de uma lei e de uma verdade. É aquilo. É pecado, mas seja responsável em cima do seu pecado. Assuma as responsabilidades das suas ações. São coisas diferentes, né? Volto pro Davi. Davi, depois de... Falamos de Natan aqui. Depois de Natan ir lá e falar com Davi foi responsável e assumiu o seu erro. E ele perdeu o filho, ele pediu perdão, né? Então, as consequências. Eren foi consciente das consequências, ele sabia que esse caminho levaria à morte dele. Ele o fez. Mas, meu amigo, vamos pular
de personagem, senão a gente vai ficar só falando de Eren aqui. E vamos falar de um personagem que tem um escopo menor, a consequência dele, a ação dele. Então esse é um personagem que, diferente do Eren, ele sacrifica pouco em prol do muito. Mas esse pouco representa parte do que ele é. Olha que bonito isso, olha só. Que é Edward Elric, nosso querido Full Metal Alchemist. Então, spoiler de Full Metal aqui agora, meus amigos. Né? O Edo, ele é um personagem pró-vida. Total pró-vida. Né? Então, é um elemento clássico do shounen, né? O personagem principal de um shounen, ele tem a tendência de não matar. A gente vai ter poucos personagens de shounens que matam efetivamente os outros. Luffy é um exemplo aí que não mata. Ele só mete a porrada e raramente alguém morre na mão do Luffy. E o Eren é um desses. Ele faz... O Eren matou. O Edward, ele faz isso. Ele tenta não matar. E ele tem um objetivo, a Pedra Filosofal. Quando ele descobre que a Pedra Filosofal é feita a partir de vidas, ele meio que desiste da pedra. Ou decide conseguir a pedra por outro meio. Ele pensa assim, não, deve ter uma outra forma de eu alcançar meu objetivo. Mas efetivamente, no final do arco principal ali, para impedir o pai, que é aquela essência lá, que eu nem lembro direito, que sai do Hohenheim, que é o bicho que quer transformar a cidade inteira em uma grande pedra filosofal, ou seja, sacrificar todo um país em prol de ganhar poder, o Edward, ele abre mão de si mesmo para alcançar esse objetivo, né? Então é um sacrifício duplo. O Alfonso abre mão da sua existência para que o irmão recupere o braço, né? Que é o grande objetivo, né? Eles decidiram não abrir mão da vida dos outros para conseguir a Pedra Filosofal para recuperar seu corpo. Mas eles decidem o Alfonso abrir mão de si para que o irmão recupere o braço. Braço esse que ele usa para matar o vilão e salvar toda a população. E aí o Edo abre mão da habilidade de usar a alquimia, que é parte da essência dele, é parte de quem ele é, para trazer o irmão à vida. Então, são sacrifícios muito diferentes dos feitos pelo Eren, mas são sacrifícios que exigem uma escolha e trazem consequências dessas escolhas. Eu acho que Fullmetal, assim como Attack on Titans, mesmo tendo não é uma dimensão global e mundial, como você mencionou, estamos falando de consequências mais restritas a uma família, né, que é o Elric, os irmãos Elric ali, né, o Afonso e o Eduardo, são os dois ali quem estão sofrendo mais diretamente as consequências, né, e a mãe, eu acho que desde o primeiro episódio, a mãe também acaba integrando um pouco ali, de certa forma, né, há um desejo neles já de início de quererem salvar a mãe. E a própria ideia da alquimia, ela impõe algumas restrições e consequências para as escolhas. Então, dependendo do que eu estou oferecendo em troca, eu posso ter alguma coisa. Vai depender do que eu estou oferecendo. Porque na alquimia é troca. Eu não ganho nada na alquimia. Eu faço trocas. E aí, o que eu quero trocar? O que eu quero ganhar? Qual é a intenção dessa troca que eu estou efetuando? Desse material bruto que eu estou oferecendo? Enfim... Uma coisa é eu lidar com o imaterial, que é o que a alquimia geralmente lida, né? Transformar algum elemento aí, terra, o próprio ar, transformar em algum outro elemento, fogo, água, eletricidade, sei lá. Só que como que eu lido com vida? Vida é complexo, vida não é apenas um elemento qualquer ali descartável. A vida, ela tem uma complexidade toda consigo. Portanto, o sacrifício, a troca pela vida, ela é mais cara. Eu acho que desde o primeiro episódio, quando a gente é apresentado já nessas cenas iniciais a todo o sacrifício que envolveu a mãe deles, a série ela já nos dita o que nós temos pela frente. Nós vamos ter dois irmãos tendo que constantemente estar decidindo que sacrifício iremos fazer. Qual vai ser o sacrifício agora? O que nós vamos abrir mão, o que nós vamos lutar,
Então, acabam também tendo que ser responsáveis e a própria alquimia vai exigir essa responsabilidade. Não é apenas algo deles. A regra do mundo exige isso. Não é apenas algo subjetivo. Se envolver a alquimia vai exigir essa responsabilidade. Perderam partes do corpo, conforme o Beto mencionou aí. Né? O Eduardo ali no final perde a habilidade de alquimia. Então, são sacrifícios que eles entram cientes, acho que isso é o mais legal. Nenhum deles está fazendo isso inconsequentemente. Eles sabem o preço das escolhas deles. Faz parte do jogo da alquimia também. Quando eles aprendem a alquimia, eles são apresentados também as consequências das decisões que envolvem a alquimia. Então, também, realmente, o Fullmetal, ele traz essa dimensão da dificuldade das decisões e também acho que são responsáveis, porque atendem os 3 critérios do Bonhoeffer para a vida responsável. Representatividade, ambos os irmãos estão ali colocando-se no lugar um do outro, querendo ajudar um outro, vínculo com a realidade, conformidade com a realidade. É um mundo que tem regras, a alquimia impõe essas regras e eles estão conformados a essa realidade, eles têm que lidar com ela. Essa é a realidade em que eles estão. E são livres com esse contexto para tomar decisões, e não é algo opressor, é algo livre. Eles querem fazer aquilo. É um desejo livre e voluntário do coração deles. Estão sendo responsáveis também. A diferença, meu gente, que é interessante agora, saindo até abrindo parênteses, né? É interessante como eles, com essas escolhas, são heróis. O Eren, com as escolhas dele, é um vilão. Ambos são responsáveis. Ambos são responsáveis. A gente ainda vai fazer um estudo de caso, fazendo um comparativo desses 2 personagens, porque é muito interessante observar isso. O Edo, ele sempre foi esse cara entregue a fazer algo pelos outros. Ele faz uma pose de mauzão, né? Porque ele tem 15 anos, então ninguém leva ele a sério e tudo mais. Só que ele é um personagem que, cara, efetivamente ele sempre se preocupou muito com os outros, ele sempre teve essa postura de preocupado, de se sacrificar pelos outros e tudo mais. É um personagem muito bom, muito bem construído. Mas realmente é isso. São ações que geram consequências. E no caso dos 2, transformou eles em heróis. Eu acho isso muito interessante. Tem outros personagens em Fullmetal que a gente pode carregar isso também. Se a gente for falar do Huggles, né, o tenente de brigada Huggles, ele foi responsável por suas ações. Só que ele talvez não tivesse total consciência das regras do mundo. E aí ele morre aí previamente e acaba perdendo. O Edo, como no final de tudo, ele e o Alphonse, eles precisam chegar no final dessa caminhada deles, para perceber o que eles precisavam fazer para alcançar o objetivo. Esses sacrifícios finais é muito bonito, mas há uma necessidade de conhecimento. Eu não sei se tem um pouco disso, amiguinho. A gente precisa ter conhecimento para ser responsável. Não. Para entender a regra do jogo, sabe? Não necessariamente. É legal que o Bonhoeffer ele comenta um pouco sobre isso também. Na verdade, a dificuldade da decisão, ela vem justamente na nossa limitação em compreender toda a situação. Então, por mais que a gente tente dimensionar todos os caminhos, que caminho decidir? E a limitação que o pecado impõe a nós dificulta também tomar essa decisão. Porque nós temos um viés muito grande. Aí o Bonhoeffer vem para a questão de coração, né? O teu coração tem qual intenção quando você toma essa decisão? A intenção é proclamar o mal ou tentar proclamar o bem? E aí, mas o conceito de bem e mal é relativo. Não, porque o Bonhoeffer é cristão. Então o conceito de bem e mal é bíblico. Não é algo arbitrário, que vem do coração, está tendendo para um mal ou um bem conforme a Bíblia ensina o que é bom e mal. E também o Bonhoeffer tem uma visão, amiguinho, que talvez seja o ponto-chave de toda essa questão da vida responsável. A gente nem falou dela, mas ela é o ponto-chave. Bonhoeffer crê na soberania de Deus. Apesar da falha de quem decide, Deus é soberano. E se Deus é soberano, apesar das minhas falhas, ele vai tornar o mal em bem. Ele vai fazer a história acontecer conforme ele quer que aconteça, apesar das minhas falhas. Então, acho que quando a gente olha para esses animes que não tem esse teor cristão, a gente tem essa limitação. Eren Yeager, não tem um deus ali em Eren Yeager, né? Não existe uma teologia em Attack on Titans. As pessoas colhem as consequências das suas decisões, né? Mas não há uma
religiosidade, pai. Eu não lembro de ter religiosidade em Attack on Titan. Confesso que eu não lembro. Apesar de ser um anime de origem ali oriental, a gente não tem uma questão do shintoísmo, do budismo. Eu, pelo menos, não me recordo disso ser divulgado. E Attack on Titan também eu não vejo essa religiosidade, porque a religião é a alquimia, na verdade. A religião é a ciência alquímica, né? O questionamento sobre divindade é um assunto dentro de Fullmetal desde o primeiro episódio. Fullmetal gosta de tratar sobre isso. Mas realmente, efetivamente, não existe esse Deus. O Deus é a verdade. Isso. Toda a verdade é o Deus, né? Toda a essência, e aí todo mundo faz parte de Deus, e Deus está em todo mundo. Que é um pouco da ideia do shintoísmo, mais distorcida ali. Então a gente acaba, lógico, a gente faz essas pontes com o Bonhoeffer. Vocês sabem que aqui no 2 Nerds a gente gosta de relacionar a teologia com o mundo nerd, mas reconhecendo que tem essa limitação. Bonhoeffer, ele parte de um princípio teológico. Não é uma obra só de ética, é uma obra de ética teológica. Então, as minhas decisões podem estar erradas, mas Deus vai garantir que, apesar do meu erro, a história que ele planejou para esse mundo continue convergindo para essa boa história, de forma que o mal se torne em bem. Então, isso acompanha o Bonhoeffer, mas não precisa de um conhecimento vasto, não, amigo. Aí vai uma questão de coração. Onde está o coração do Hugs? O Hugs é o pai da menininha, né? É ele, né? Isso. Aquele homem ali... Aquele homem é uma das mortes mais cruéis desse anime, né? Só não é mais cruel que o episódio da Quimera. Porque a morte do Hugs é um troço que mexe muito. Porque o cara tem boa intenção desde o início. Ele quer resolver um problema que ele tá achando, ele tá investigando, ele tá se dedicando. Ele é um pai, um marido excepcional, ele ama a filha e a esposa. Trata o Afonso e o Eduardo como filhos ali, adotivos, né? Morre. Tristeza. Certo. Fazendo bem. Certo, eu perguntei isso também, meu amiguinho, pela próxima pessoa da nossa listagem, que, pra mim, toma uma atitude responsável dentro da sua infantilidade, né? Mas falha em entender as regras do jogo, necessitando de auxílio externo. Que é a Nami, né? A Nami, no arco do East Blue, não vamos entrar na Nami até o ano, né? Nami, personagem de One Piece, e aí a gente pode falar sobre a série, então, de One Piece, né? Você que não assistiu o anime, que não leu o mangá, não tem problema, estamos falando da série de One Piece. A Nami, a personagem que é apresentada logo no primeiro episódio da série, e ela é essa ladra, ela é uma ladra de piratas. Então, ela tem uma moral interna que ela entende a pirataria como algo errado. E ela vive a vida, ela ganha a vida roubando de piratas. É quase um Robin Hood da vida, só que não é pra ela ou pros outros que ela rouba. A gente descobre que ela tem um acordo. O acordo com o Arlong, aonde ela quer comprar a liberdade da vila dela. Então há um motivo, esse motivo é em prol dos outros. Ela aceita o cunho de vilã diante dessas pessoas amadas, ela ama essa vila a ponto de aceitar ser considerada uma vilã para esta vila, olha, quase um Eren. E passa ali a vida dela. São o quê? 10 anos? Roubando? Não vou lembrar. 8 anos roubando? Não vou lembrar, mas são anos roubando. São muitos anos. Né? Para acumular a riqueza necessária para comprar a liberdade da vila dela. E ela carrega esse estigma até o final. Então ela faz uma escolha e ela carrega essa escolha. Eu acho que a Nami, até certo ponto, ela é muito responsável dessa escolha. E é uma personagem que se machuca muito com a escolha que fez. Porque, poxa, essa escolha faz com que as pessoas com que ela conheça no percurso, que é a tripulação do Chapéu de Palha, a qual ela desenvolve um amor e um carinho muito grande, porque o Luffy tem essa habilidade, e ela sabe que ela vai ter que trair eles, porque ela fez uma escolha. E ela precisa seguir essa escolha em prol da vila dela. A coisa muda de cenário quando as regras do jogo se revelam para ela, e o Arlong nunca tinha intenção de libertar a vida dela e trai ela.
né? Então, dentro desse acordo, dentro da regra do jogo, há uma mudança na regra do jogo. E aí, sem outra escolha, ela depende de um salvador externo. A imagem do Luffy aí. É contigo agora, mano. Mas eu acho que ela, como pra uma criança, pra esse começo de desenvolvimento do personagem, extremamente responsável até onde deu. Eu acho que a Nami... É interessante, eu tava fazendo essa comparação também antes de entrar na questão da responsabilidade, né? Como a gente tá reduzindo a dimensão dos efeitos, né? Então você começa com o Eren Yeager, que tem a responsabilidade, tem consequências mundiais. Você vem para um Full Metal, que as consequências são mais em nível familiar. E você vem para uma Nami, que as consequências são cada vez mais restritas ali a ela mesma, né? Ela sofre mais as consequências, mas ela não é tanto o vilarejo, não são tanto... Os chapéus de palha acabam se envolvendo, porque são todos ali uma família, mas imediatamente quem está sofrendo por anos as consequências da escolha é a própria Nami, né? Ela na sua individualidade. E também é uma tendência em One Piece, né? Eu tô num arco que acontece algo parecido com a Nico, né? Algo parecido também, né? Parece que é uma tendência no One Piece fazer isso. Mas, de fato, a Nami, ela vai enfrentar aí um grande desafio, uma grande situação de forma muito precoce. Perde a mãe, presencia uma cena terrível contra a sua mãe, um conflito ali com a sua irmã de criação. A vila que ela tanto ama sendo atacada pelos piratas do Arlong. A vila que acolheu ela, né? A vila que acolheu ela e a sua irmã num contexto de abandono. Então elas foram adotadas por aquela ilha. Talvez eu esteja confundindo aqui o mangá com a série, vocês me perdoem, mas eu acho que ele não mudou muito a história. Porque como eu li os dois, vi a série e li o mangá, eu posso confundir aqui. Mas elas são adotadas por aquela vila, elas se tornam parte daquela família, se tornam parte daquele povo. E isso tudo é muito bonito. E de repente elas veem todo aquele castelo sendo destruído. E o que fazer? Qual decisão tomar? Ela tem uma solução, ela sabe desenhar mapas. E o desejo de Arlong é, no final das contas, conseguir um mapa da Grand Line do mundo para ele conseguir navegar pelos mares e conquistar mais ilhas e ganhar mais tesouro. Que no final das contas o que os piratas querem é isso, é conseguir tesouro até achar o One Piece, que é o grande tesouro que todos eles almejam. E a Nami pode ser essa ferramenta, ela é boa desenhando mapas e ela está disposta a sacrificar tudo em prol disso. Mas isso traz consequências nefastas para ela. Eu acho que aqui as consequências são muito maiores nela. E é interessante a gente ver que ao mesmo tempo que tem esse ar heróico, eu acho que também vem um pouco essa certa prepotência, essa certa arrogância de achar que a pessoa ela vai dar conta de tudo. Eu acho que às vezes isso acontece nesses shonens com mais regularidade, né? O herói, ele assume essa posição de orgulho, que tipo, eu sou quem vai solucionar o problema. Eu sou quem vai resolver o conflito. Ninguém mais vai conseguir, só eu. E aí, até ela entender que ela pode contar com o Luffy, ela pode contar com o Zoro, tá tudo bem, eles estão ali também pra ajudar ela pode contar com o Usopp. Ela pode, acho que o Sanji já tá ali também, né? Então ela pode contar com o Sanji. O Sanji mais ou menos, o Sanji ela não conhece. Ela pode contar com eles, ela pode contar com a trupe ali, com os marinheiros, ela não tá sozinha, né? Ela se fecha muito, né? Na vida dela, ela aprende que ela tem que se fechar. Ela tem que contar mentiras. Ela tá presa lá naquela sala de mapas. Aquela sala de mapas é maravilhosa. Aquela é a prisão dela, e ela queria essa prisão no coração dela também. E a tripulação do Luffy mostra pra ela que ela pode abrir, né? O Eren fez a mesma coisa. O Eren se fecha e toma as decisões e ele carrega essas decisões até o final. O Edo é um cara já mais aberto com o Afonso, a família, né? Sim. Eu acho isso interessante, né? Às vezes a gente toma escolhas e a gente vai se fechando nessas escolhas. E a Nami, ela é muito nisso, né? Na verdade, todos eles, né? Falando agora do One Piece de uma forma geral, né? Parece que isso é uma característica da tripulação. Todos eles querem resolver, eles têm um conflito e eles querem resolver e não querem que o Chapéu de Palha se envolva. É assim que as tramas começam, é assim que eles vão se vinculando com o Luffy, que daí o Luffy mostra, não, eu posso te ajudar, eu sou o cara que vai poder te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero ser seu amigo, eu quero ser você é meu marinheiro, mesmo não sendo oficialmente, eu quero você como meu marinheiro, eu quero você na minha tripulação, e eu como seu capitão vou te ajudar.
Mas até isso acontecer, há essa prepotência, assim, tipo, eu vou resolver. Tá sendo responsável? De certa forma, fazendo essa análise rápida, sim, a Nami tá sendo responsável. Ela tá assumindo o lugar de representação, ela tá representando a sua vila, tá representando sua irmã, tá representando uma causa ali, ela tá conformada com a realidade. Ela tá numa ilha onde ela é oprimida pelos piratas de Arlon. E ela tem que lidar com este conflito. E ela tá sendo livre. Ela tomou uma decisão. Eu vou seguir o caminho de produzir mapas e vou juntar dinheiro, vou pagar pela vila e tá tudo bem. Foi pega na ignorância. De certa forma foi ingênua, achando que um pirata ia ser sincero com ela. Eu acho que esse foi o grande problema dela. Aí entra o efeito da infância. Né? Não conhecia as regras do jogo tão completamente. Óbvio que o pirata não vai permitir. Óbvio que o Arlong ia trair ela. Mas é a criança. Então, eu acho que tem um pouco disso na personagem da Nami, que não tem nos outros. O Eren toma uma decisão bem mais velho, o Edo vai construindo a escolha até chegar no ponto, porque assim, quando criança ele tomou uma decisão, trazia a mãe de volta, e ele carrega as consequências dessa decisão. Essa é uma decisão que o Eren, que o Eduardo e o Arufonso tomam, e que trazem severas consequências, até para a personalidade deles. Eles entendem muito mais o valor da vida após essa experiência, o que molda o personagem dele, faz com que ele não queira matar os outros. Mas ela é isso, né? Ela toma uma escolha, pautada na inocência, porque ela, na inocência dela, de criança, acreditava, eu consigo, eu dou conta. E acho que é bom essas escolhas, não aqui que... O One Piece, ele tem me parecido cada vez mais nas leituras, né? Realmente alcançar um público mais jovem, né? Não é uma trama adulta no nível de Attack on Titan, tá longe disso, né? Não é essa a ideia. Mas eu acho bom esses eventos de decisões difíceis, porque é o que traz a maturidade, a dificuldade de decisões mais maduras, né? O anime, ele tem, de uma forma geral, tendendo mais para uma comédia, para algo mais engraçado, né? Uma pegada mais leve. Mas, de vez em quando, ele nos premia com esses números, com uma história mais... que nos pega, assim, dá aquele aperto no coração que a gente... Poxa, essa é uma situação difícil. A Nami, ela passou por uma situação difícil. Todos os personagens ali, né? O Sanji teve sua história difícil. O Chopper, para mim, uma das histórias mais difíceis. Todos eles tiveram uma história difícil, né? E acho que é bom pra gente contemplar essas dificuldades que a vida coloca muitas vezes à nossa frente. Muito bom, meu amiguinho, muito bom. Vamos agora, então, eu vou pular aqui. Esquece o cara que tá na lista. Depois a gente trata dele. Porque é outro que é extremamente complexo em suas escolhas, e há uma série de spoilers envolvendo Paul Atreides de Duna. Vamos com calma com Duna. E vamos para um cara que para mim é extremamente responsável. As consequências são mundiais, sim, só que tem um nível extremamente pessoal na sua escolha, e a gente sai um pouco de anime. E para não falarem que a gente não citou Senhor dos Anéis, por favor, vamos falar sobre Samwise Gamgee. E a gente já falou sobre a despedida dele com Frodo, sobre o peso do envolvimento dele com o Anel. Mas Samwise Gamgee é um cara que toma decisões e carrega suas decisões até as últimas consequências. É legal que o Sam, ele nos é apresentado no livro, ele nos é apresentado no capítulo 2 da Sociedade do Anel, né? Amiguinho, você tá até com um sorriso maior já. Eu amo Senhor dos Anéis. Jesus amado. É maravilhoso. Eu não fiz a pauta, eu gostaria de registrar isso. A pauta não é minha. Mas o Sam, né, no capítulo 2, né, que ele meio que... Capítulo 2 e 3 ali da Sociedade do Anel, que ele acaba fazendo, meio que sendo imposto a missão pelo Gandalf. E parece que inicialmente é meio que na pressão, né? Você é obrigado porque está aqui ouvindo toda essa história. Mas é interessante que durante toda a história da Sociedade do Anel ele poderia ter voltado, ele poderia ter desistido, porque houve desistentes, né? A Jornada do Anel, ela começa ali no Condado com 6, eu tô falando do livro aqui, começa com 6 personagens. Né? Então, além do
Frodo e do Sam que a gente já conhece, o Pippin e o Merry. Tem mais 2 amigos que estão ali no condado, que eles não aparecem nos filmes. E eles vão eles chegam até a casa do Frodo, que antes deles irem pra Bri, eles param um tempo na casa da família Book. E lá eles já perdem um desses amigos, ou os 2, não lembro. E aí depois... Eu acho que os dois. É que é muito tempo, tá? É muito diferente. O Frodo se muda, tem todo um rolê. Gente, os primeiros capítulos e os últimos capítulos do Senhor dos Anéis, livro, filme, é completamente diferente, quase. Uhum. O condensadão do meio é parecido, o resto é bem complicado. Assim, prefácio e pós-fácio do Senhor dos Anéis é bem diferente. E aí, então, e todo esse processo, aí eles começam ali a caminhar na sociedade. Mas vamos até Valfenda, que seja Valfenda. Quando é formado isso, né? o conceito. Essa é a missão que o Sam recebe. Isso. Acompanhar o Frodo a Valfenda. E o primeiro que começa a arrumar as malinhas em Valfenda pra ir embora é o Sam. Pois é. Sam, Pippin e Merry não tem condição de ir pra frente. Eles são hobbits. Hobbit não sabe nem segurar uma espada. Eles não sabem. Eles não têm noção do que é a Montanha da Perdição. Eles não têm noção. Eles não têm ideia disso. Mas quando a sociedade é formada, a sociedade do Anel é formada, eles querem estar lá. Eles querem estar com o Frodo, eles não querem deixar o Frodo sozinho. Mas, de fato, o Sam é quem vai mais longe. Porque o Pippin e o Merry, eles acabam... Enfim, acontece algo ali no meio da sociedade, eles têm que se separar. O Frodo foge sozinho, né? Aquele negócio da arrogância do herói, né? Eu vou resolver, eu vou ser a solução, eu sou o herói da história. E aí chegou o Sam e mostra, não, você não vai sozinho, eu vou com você. E graças a Deus foi. Talvez Frodo teria sucumbido muito antes ao Anel, se você não tivesse ido. No final das contas, Sam resolve se sacrificar junto com Frodo. Sam carregou o Anel, acho que uma vez. É uma vez que ele vai portar. Mas ele carregou o portador do Anel em toda a caminhada. Exato. E assim, eu vou fazer um convite ao nosso público. Nosso público que só conhece os filmes. Façam um esforço de ler Senhor dos Anéis. Porque o relacionamento do Sam e do Frodo nos filmes, apesar de maravilhoso, não é uma representação boa do que é nos livros. É muito belo a escolha sacrificial do Sam para com Frodo. Né? Foram algumas vezes que Sam teve a chance de voltar para casa. Ele podia ter voltado em Valfenda. Ele podia ter voltado em Lórien. Todo momento de pausa é um momento de escolha. Ele podia ter deixado o Frodo ir sozinho e voltado. E ele preferiu até morrer, caso o senhor dele não quisesse levar ele junto. Ele estaria disposto a morrer afogado, quem não sabia nadar. E ele foi com o Frodo. Quando o Frodo decide dar ouvidos ao Gollum, o Sam podia ter ido embora. Ele podia ter voltado, mas não voltou. Quando tudo deu errado e Frodo aparentava morto, ele podia ter desistido da missão. Mas ele decidiu continuar a missão do senhor dele, e é o momento que ele porta o anel, até que ele descobre que o senhor dele não está morto. Ele podia ter falado assim, não, tudo bem, ele não está morto, mas eu tô com o anel aqui, eu vou levar. Não, ele vai até o senhor dele. A dedicação do Sam não é para com a missão de destruir um anel, não é para com a sociedade, é para com Frodo. Ele toma a decisão de estar como Frodo. E ele carrega essa decisão após a missão do anel. Porque quando ele vai ter o primeiro filho dele, ele chega pro senhor dele e fala assim, me ajuda a escolher o nome do meu filho. E quando o Frodo decide ir embora, o Frodo fala assim, Sam, você tem que viver a tua vida, cara. Eu tô te atrasando. Então a dedicação do Sam para com o Frodo, velho, o Sam merece um filme. Não é à toa que muitos que analisam e são especialistas em Senhor dos Anéis, né, se dedicam a conhecer, deixam muito claro quem é o grande herói dessa história. Não é Frodo. Não querendo desmerecer o Frodo aqui, tadinho, né? Também a gente não pode desmerecer o sacrifício do Frodo desse caminhar todo. Mas, de fato, o sacrifício maior é do Sam. Há um grande sacrifício sendo feito ali.
Não que o Frodo fosse obrigado a fazer o que fez, mas de certa forma ele é o portador, né? A ele foi dado o fardo maior. O fardo foi dado ao Sam. Sam escolheu carregar um fardo. Frodo não escolheu carregar o anel. Acho que isso é algo muito importante de notarmos. Frodo não escolheu, mas ele é o portador naquele momento. Ele é quem tem o poder do anel naquele momento. Então, meio que quis a providência ali do mundo tolkieniano que Tolkien fosse o eleito para carregar aquele fardo. Só que o Sam não foi algo imposto. Talvez inicialmente pensem que foi algo obrigado ali pelo Gandalf. Mas o fato dele continuar posteriormente, dele não ter voltado atrás, sabendo que o que ele mais aprecia como um bom hobbit é comida, conforto, o seu cachimbo, é isso que ele mais preza. Mas ele está disposto a assumir esse lugar. Análise rápida do Bonhoeffer. Representatividade. Pô, Frodo é tudo para ele naquele contexto. Ele assume o lugar de Frodo e, de certa forma, assumindo o lugar de Frodo, ele está assumindo o lugar de toda a Terra-média. Porque Frodo porta o anel que pode definir o destino da Terra-média. Então, de certa forma, Sam tá assumindo uma representação muito grande ali. Ele tá conformado com a realidade dele. É um mundo onde eu preciso destruir o anel. Se eu não destruir o anel, coisas vão continuar acontecendo. O mal e a violência vão continuar acontecendo. Ele tem plena ciência dos perigos que o aguardam. Ele sabe que não vai ser uma caminhada fácil. Ele sabe que o caminho para Mordor não vai ser um caminho agradável. Ainda mais quando o Frodo decide caminhar nessa ida sozinho. Sem Aragorn, sem Legolas, sem Gimli. Que são guerreiros mais adaptados a lidar com o mal, né? Sabem pelo menos carregar uma arma. Coisa que os hobbits não sabem fazer. Então ele tá conformado. É plenamente consciente também, conformado da responsabilidade de cuidado, né? Todo o diálogo do Sam com o Frodo é isso. Tá com fome? Já comeu? Precisa se esquentar? Vamos fazer uma fogueira aqui rapidinho. Cuida com isso, cuidado com aquilo. O diálogo do Sam é sempre em prol de cuidar do Frodo. Ver se o Frodo dá bom. A raiva dele para com Gollum é isso, ó. Eu não vou confiar nesse cara que vai fazer mal pro Frodo. Então ele também chega a ser chato, mas é um cuidado muito... Por isso que eu falo, leia um livro, porque o filme fica repetitivo e no livro é um pouquinho diferente. Além dessa questão do cuidado, o conformismo em saber que o Frodo, como alguém que está sendo tentado pelo é alguém também que vai ter rispidez, é alguém que vai ser grosso, é alguém que às vezes não vai querer a companhia do Sam. Isso os filmes acho que mostraram até bem. Foi bem retratado ali. E aí, palmas aí pra atuação tanto do ator do Sam quanto do Frodo, né? Pra gente perceber os momentos de raiva do Frodo, que ele não queria estar com o Sam, ele queria estar com raiva. Ele se sente ameaçado pelo Sam, ele sente que o Sam quer roubar o anel dele, porque tá chegando no nível em que o já tá exercendo um poder tão grande sobre o Frodo que não é mais ele ali. Ele já tá sendo outra pessoa. E o Sam ainda assim tolera. Ele vai tolerando, e mesmo quando ele dá uma breve surtada, que é quando tem o último conflito ali, que o Frodo expulsa ele, né? O Frodo manda ele embora. Não me recordo como é nos livros, me recordo só nos filmes dessa cena em particular do Retorno do Rei. Mesmo assim, o Sam, ele continua seguindo. Eu vou cuidar do meu patrão. E graças a Deus que ele seguiu, né? Porque ele que vai salvar o Frodo ali depois também nas enrascadas que o Gollum vai tentar colocá-lo. Então, o Sam, ele é uma pessoa conformada com a realidade em que ele está. E diante dessas duas situações, ele livremente escolheu seguir com o Sr. Frodo. E ele segue até o fim. Eles estão dispostos a morrer, inclusive, ali, né? Quando eles destroem o anel, eles estão dispostos a morrer na Montanha da Perdição. Eles não esperavam que seriam salvos. Eles se entregaram para o sacrifício mesmo. Nós estamos aqui. Tem essa conversa também. Tinha esquecido, tem essa conversa também. Plena consciência de que eles não voltariam. Não, os dois têm ciência que é o fim ali. Ali é o fim deles. A jornada... Porque eles... É um diálogo... É um diálogo legal que o Sam começa... será que vão contar histórias sobre a gente? Porque as histórias são sempre muito heróicas. Mas ninguém pensa no que o herói tava passando quando a história tava sendo contada. É muito bom isso, essa percepção dele. Que, tipo, cara, eu tô vivendo uma das grandes histórias da Terra-média. Mas tá sendo
perrengue tão grande que agora eu tô repensando todas as histórias que eu já ouvi dos grandes heróis. Não tem mais. É uma nova perspectiva da visão Não dele. é uma história romântica, né? Todo mundo arrumadinho, lindo, maravilhoso. Não, é fedor de lava, de enxofre, fumaça, De Gollum. fogo, todo mundo sujo ali com a fuligem, cansado de uma viagem intensa por toda Mordor, talvez com umas dor no pé infernais. É Eles assim andavam que tá, descalço ainda, andando né? descalço. É assim que os heróis estão. Essa é a cena final, deveria ser, né? A cena final deles ali, desejando a Né? morte, talvez. Mas providencialmente, né? As águias chegam, né? As águias são um símbolo em Tolkien, a gente já falou isso, acho, em outros casts. As águias, elas são um símbolo de providência em Tolkien. É o símbolo da intervenção de Manwë, o representante de Eru Ilúvatar nesse mundo, o deus da Terra-média, e ele manda suas águias. Ele não, né? O Gandalf articula que as águias vão até lá, resgatem Frodo e Sam e permitam que eles tenham a despedida tão bonita que a gente já falou em algum episódio, que o meu amiguinho, nosso editor de plantão, vai colocar por aí em alguma coisa aqui. Você me ferra. Ah, eu adoro fazer isso. Se tiver no YouTube, né? Porque talvez nem esteja no YouTube, ainda tem isso. Não tá aí no YouTube. Então não vai tem que ir no estar. Spotify. Então não vai estar em caixinha nenhuma aí. Mas vai lá no Spotify que tem. Que tem lá. Isso aí. Mas é isso, meu amigo. Vamos encerrando por aqui. Uma rápida olhada nesses personagens, porque claro que a gente poderia ficar 1 hora observando cada um deles, ou os seus mundos, os seus parceiros, porque pro Eren existe um Armin, pro Edward existe o Arufons, com a Nami, como meu amiguinho já falou, cada personagem de One Piece faz isso. Frodo, o Sam tem o Frodo e tem outros personagens também ali que tomam essa decisão. A gente poderia falar sobre o peso da decisão em cada uma dessas histórias, com cada um dos seus personagens e muitos outros. Então, quem sabe você se interessa por algum personagem que a gente não trouxe, deixa nos comentários, a gente tenta trazer. Até porque, meu amiguinho, aquele nosso cast sobre profetas foi um pedido. Pediram um pouco mais sobre profetas que não tem livros escritos, a gente trouxe. Pretendemos trazer mais, então peçam aí que, havendo a possibilidade da gente montar uma pauta legal, a gente vai trazer, porque a gente também não quer trazer de qualquer forma, né, só simplesmente trazer o assunto pauta livre, só quando a gente tem o domínio dessa pauta livre, tipo hoje, dava pra trazer. Mas peçam aí que o nosso prazer é servi-los. Isso aí. E também estejam aí atentos, né, YouTube, Instagram, Spotify, a gente tem todos esses canais aí. E, na medida do possível, estamos acompanhando aí o pessoal. Estamos tentando, em especial no Instagram, tá meio parado. A gente tá tentando, mas é difícil, né, gente? Então cola aí no YouTube da vida e tenta acompanhar nosso conteúdo. Nos ajuda aí curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda. Isso motiva aí a gente a continuar produzindo aí e atendendo nossa audiência. Além de ser um bate-papo entre eu e meu amiguinho, que é um meio da gente poder fazer isso e falar as nossas nerdices, a gente aproveita para divulgar isso e achar outros nerds aleatórios aí que gostem de relacionar nerdice e teologia. Então curte lá, comenta, compartilha, faz aí o que tem que fazer nesses vídeos aí e nos ajude. É isso então, meu amigo. E muito obrigado a todo mundo que comenta. A gente vê lá, eu vejo no Spotify, tem a pessoal que sempre comenta. Obrigado, é sempre bom os comentários de vocês. E a gente fica por aqui, gente. Um beijo e um queijo.